dia como hoje, que é o dia de Pentecoste, é, primeiro vamos lá pensar um pouquinho sobre a importância desse dia. O Pentecoste, no calendário litúrgico, o que é o calendário litúrgico? O calendário litúrgico é o calendário, digamos, cristão, o calendário que os cristãos têm ao longo do ano. Nós, Igreja Pentecostal, seguimos muito pouco o calendário litúrgico, digamos, embora seguimos algumas datas do calendário litúrgico, digamos, nós não seguimos todas as datas, mas nós celebramos a Páscoa, celebramos o Pentecoste, celebramos o Natal. Agora, aquelas denominações protestantes e católicas que seguem mais a risca o calendário litúrgico, eles celebram muito mais dias do que nós. O calendário litúrgico não é apenas da Igreja Católica, tem também seguido por protestantes. Protestantes como os luteranos, protestantes como os anglicanos e protestantes como os episcopais, por exemplo, e não só. E anglicanos, episcopais e luteranos seguem mais as datas também do calendário litúrgico. Celebram, por exemplo, o culto dos Ramos, que é o dia da entrada triunfal de Jesus, um domingo antes da Páscoa. E também celebram os dias de alguns santos da história da igreja. E por santos aqui me refiro a homens de Deus, inclusive, do passado, que acabam tendo algum dia que são celebrados. Nós, enquanto igreja pentecostal, não celebramos tanto algumas datas, nós celebramos mais as datas principais. Por exemplo, nós celebramos bastante a Páscoa, celebramos bastante o Pentecoste, que é hoje, e também celebramos bastante o Natal. E como os irmãos sabem, o Pentecoste é uma festa de origem judaica, mas o cristianismo traz significados diferentes. Digamos, o cristianismo ressignifica algumas festas judaicas, como a Páscoa e como o Pentecoste. A partir do evento Cristo, a partir da encarnação de Cristo, tanto a Páscoa como o Pentecoste acabaram sendo ressignificados, tendo outros significados. A Páscoa tem um significado diferente dos cristãos, diferente da dos judeus, por causa da ressignificação que o cristianismo oferece. E também o Pentecoste. O Pentecoste para o judeu é Shavuot, a festa da colheita. Para nós, o Pentecoste, no mínimo, tem duas aplicações. A primeira é o aniversário da igreja. Sim, podemos dizer que a igreja de Cristo, ela nasce no Pentecoste. Portanto, o Pentecoste é também pensarmos no começo da igreja de Cristo, o surgimento da igreja. Então, poderíamos dizer que, se tivéssemos que pensar em um aniversário, em uma data do aniversário da igreja de Cristo, do seu surgimento, pelo menos físico, poderíamos dizer que é o Pentecoste, porque ali, de fato, em Atos 2, no dia do Pentecoste, começa a Igreja de Cristo, fisicamente falando. E também, segundo o Pentecoste, é, é a celebração do derramamento do Espírito Santo. É o dia em que nós celebramos esse derramar do Espírito. É por isso que, quando falamos em Pentecostes, enquanto cristãos, não estamos falando de uma festa Shavuot dos judeus, estamos falando do derramar do Espírito, derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam aguardando a promessa do Senhor, onde a igreja, de fato, ali vai ter esse começo, e então a obra do Senhor vai ser expandida. E nós estamos celebrando o que ocorreu onde? No texto de Atos, capítulo 2. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e também o livro de Lucas, Atos e Lucas, na verdade, são praticamente um único livro que tem dois volumes, o volume 1 e o volume 2.
Quer dizer, Lucas escreve uma única obra com 2 volumes. Volume 1, Lucas, volume 2, Atos. E é interessante que no volume 1, que é Lucas, Lucas está escrevendo sobre o ministério de Cristo, o que ele fez e o que ele ensinou. E Lucas, ao escrever Atos, o volume 2 do seu livro, da sua teologia, teologia lucana, Lucas Atos, ele escreve sobre o quê? Sobre a igreja, sobre o que a igreja está fazendo. Também poderíamos dizer que ele escreve sobre o que o Espírito fez por meio da igreja. É por isso que o livro de Atos também se diz que é coerente chamá-lo de livro dos Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E o interessante é que Lucas faz algo de forma proposital. O que é? O início do ministério de Cristo em Lucas e o início do ministério da igreja em Atos. O início do ministério, pelo menos o início público. O início público do ministério de Cristo é marcado por algo. O que é? Cristo não começa seu ministério público sem antes ser cheio do Espírito Santo. É só lermos em Lucas, capítulo 3, versículo 21, que diz que Cristo foi para ser batizado por João Batista, e enquanto Jesus estava aguardando o batismo, ele orava, e enquanto ele orava, o que aconteceu? O céu se abriu, ouviu do céu uma voz que diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, e então deixe sobre Cristo o Espírito Santo. É interessante que Cristo começa seu ministério público como? Só depois do enchimento do Espírito Santo. Ao ponto de que, depois que ele é batizado, ele vai para o direito para ser tentado, já guiado pelo Espírito Santo. E então, no capítulo 4, mais ainda, versículo 18, ele está lá na sinagoga, e ele vai ler Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar o Evangelho, a boa nova, o ano aceitável do Senhor, para aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos. E ele diz o quê? Que aquele texto se cumpriu naquele dia. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Portanto, Lucas registra que Cristo começa seu ministério público como? Sendo cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. E parece que, de forma análoga, em Atos dos Apóstolos, ele mostra o quê? Que a igreja primitiva começa também seu ministério público como? Só começa depois que ela é cheia do Espírito Santo. Então, hoje talvez, o que eu quero trabalhar com os irmãos? Eu quero trabalhar com os irmãos sobre a importância do enchimento do Espírito. A importância de sermos cheios do Espírito. A importância do Pentecostes, a importância desse derramar do Senhor sobre nós. Primeiro, o texto nosso básico é o texto de Atos 2. E primeiro, por que a gente deveria jamais deveríamos deixar de considerar o ser cheio do Espírito, o sermos cheios do Senhor? E por que a gente deveria pensar nisso sem desprezar isso, mas nunca? Por que é importante sermos cheios do Espírito? Primeiro, podemos dizer, pelo fato de que Cristo, que é o nosso modelo e Senhor, foi cheio do Espírito Santo. Como eu já fiz aqui uma pequena construção, Lucas mostra que Cristo não cometa seu ministério público sem antes ser cheio do Espírito Santo. Portanto, se Cristo, nosso Senhor, se Cristo, o Filho de Deus, para começar seu ministério público, ele é cheio do Espírito Santo. Quanto mais nós,
quanto mais eu e você. Se Cristo precisava do enchimento do Espírito Santo para cumprir seu ministério, para cumprir sua missão, para o trabalho que o Pai confiou a ele fazer, para poder cumprir com aquilo que é conhecido em teontologia, quando se estuda a Trindade, sobre a mecânica, ou então a Trindade emanente, em que o Espírito, em que o Pai envia o Filho, e depois o Pai e o Filho enviam o Espírito. O Pai envia o Filho para uma missão, mas o Filho, para cumprir a missão, ele é cheio do Espírito. O Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. Portanto, o Pentecoste, o derramar do Espírito, o enchimento do Espírito é indispensável para nós, começando nisso, começando com o fato de que o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas 3:21. Enquanto Cristo estava aguardando o batismo, ele orava. E quando ele orava, o céu se abriu. Que desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E o Pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, for cheio do Espírito Santo, que é o nosso Senhor, for cheio do Espírito Santo, então nós também precisamos ser o quê? Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Segunda razão de por que precisamos ser cheios do Espírito Santo. O próprio livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2. A igreja apostólica foi cheia do Espírito Santo. Jesus disse que ela deveria ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder, até que fosse cheia do Espírito. Aqui está a segunda razão. Qual? Os nossos modelos, os nossos pais foram cheios do Espírito Santo. Pedro, Tiago, João, a igreja primitiva, a igreja do texto bíblico, a comunidade do texto bíblico é uma comunidade cheia do Espírito Santo. Aí eu pergunto, será que nós somos melhores que os primeiros apóstolos, os apóstolos do Senhor, que Paulo, que Pedro, que João? Porque esses foram cheios do Espírito. O próprio Paulo, embora não estava em Atos 2, mas ele vive o seu Pentecoste lá em Atos 9, quando Ananias visita ele, ora por ele, e ele é cheio do Espírito Santo. A igreja do registro bíblico é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quer dizer, os nossos modelos são o quê? São cheios do Espírito Santo. Primeiro, é indispensável que a igreja dos nossos dias zele por isso, por sermos cheios do Espírito. Primeiro, porque o Senhor Jesus foi cheio do Espírito. Segundo, porque os nossos modelos, a igreja primitiva, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, assim como o Mestre, assim como os apóstolos foram cheios do Espírito, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo em tudo. Inclusive não é a palavra apropriada. Essencialmente na questão do enchimento do Espírito. Por quê? Porque o enchimento do Espírito é inclusive indispensável para que a gente consiga fazer o quê? Viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. Explica melhor. Aí vem aquela pergunta: o que seria ser cheio do Espírito Santo de Deus? Essa pergunta ela é indispensável, ela é fundamental ser feita. Por quê? Porque os irmãos tradicionais, geralmente, quando defendem a ideia de sermos cheios do Espírito Santo, eles defendem que ser cheio do Espírito é ter o fruto do Espírito.
é santidade, é uma vida, é, é questão ontológica, que o Espírito nos guia, nos domina, e então vivemos com fruto, santidade. Isso é verdade. Mas essa verdade não está completa, porque biblicamente, ser cheio do Espírito não é apenas ter o fruto ou ter uma vida santa. Por exemplo, quem desenvolve bem a ideia do enchimento de Espírito na perspectiva ontológica de santidade, ética e fruto do Espírito é o apóstolo Paulo. Lucas, quando trabalha a ideia de sermos cheios do Espírito Santo, ele trabalha o que é. Lucas, por exemplo, faz menção 9 vezes a palavra cheio do Espírito e derivados, ou então termos que ele está se referindo ao enchimento do Espírito, em Lucas, em Atos. E as 9 vezes que Lucas fala do enchimento do Espírito, Lucas fala em questões carismáticas, como profecia, como línguas estranhas, como alegria, uma louvor cântico espiritual, como ousadia, por exemplo, como fala inspirada. Aí então alguém perguntaria, então Lucas choca, se contaria com Paulo? Não. Lucas tem uma ênfase, Paulo tem outra ênfase. Isso quer dizer o quê? Que se chocam? Não. Quer dizer que eles são complementares. Portanto, biblicamente falando, ser cheio do Espírito é ter tudo isso. É ter tudo isso que Lucas e Paulo estão falando. Ser cheio do Espírito é ter o fruto, é também ter os dons, é também ter o batismo no Espírito, é ter tudo aquilo que o Espírito tem para nós. Portanto, nós devemos, enquanto cristãos, querer o enchimento do Espírito como Cristo teve. Por quê? Porque assim poderemos ter o caráter de Cristo e o poder de Cristo. Então, o caráter de Cristo, a vida santa que há em Cristo, mas também o poder, a capacitação, o revestimento, a autoridade que vem do Senhor Jesus, que vem do Espírito, do enchimento com o Espírito Santo. Então, assim como Cristo foi cheio do Espírito, foi ungido pelo Espírito, e há em Cristo o que é uma capacitação para o ministério e uma vida santa, uma vida que honra o Pai com caráter, assim nós também precisamos imitar o Senhor e buscarmos então o que? O poder, o enchimento do Espírito para quê? Para que haja em nós uma vida santa no caráter e uma vida em poder, digamos, empoderados para testemunhar. E então aqui está um ponto. Quem nós estamos imitando? Se estamos imitando a Cristo e os seus apóstolos, então a gente precisa o quê? Do enchimento do Espírito. Porque Cristo, para cumprir seu ministério, Cristo, para viver vencendo o pecado, ele foi cheio do Espírito. Por quê? Porque com o enchimento do Espírito, ele é ungido para o ministério e também tem essa vida santa e também tem aquilo que vem do Espírito. Assim também nós, enquanto cristãos, somos desafiados a não desprezar jamais, a não negligenciar jamais o Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que estamos seguindo, aquele que estamos imitando, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Se alguém está seguindo a Cristo, se alguém está imitando a Cristo e não está o imitando em perceber que precisamos ser cheio do Espírito, está falhando na sua imitação de Cristo, porque Cristo foi cheio, foi ungido, foi guiado, foi conduzido pelo Espírito de Deus. E é interessante que Lucas faz questão de enfatizar para isso que Cristo é o ungido pelo Espírito em Lucas, que em Atos transfere essa unção pelos seus discípulos, que em Atos derrama sobre os seus discípulos esse Espírito. Quer dizer, essa necessidade de sermos cheios do Espírito, porque Cristo foi,
Já começa com os próprios apóstolos. Já começa dentro do próprio texto bíblico. Dentro do próprio texto bíblico, já encontramos uma comunidade que é cheia do Espírito, assim como Cristo é. E quem lê Atos capítulo 1, o que Lucas diz? Ele diz que ele, no primeiro volume, falou sobre o que Cristo fez e o que Cristo ensinava. E em Atos, ele fala sobre ele fala sobre o que a igreja fez. Mas é interessante. O que Cristo fez em Lucas, o fez como? Pelo poder do Espírito. E o que a igreja faz em Atos, ela o faz como? Debaixo do poder do Espírito. Porque ela só vai fazer depois que ela é cheia do Espírito. Olha como é interessante. Cristo, em Lucas, faz o que faz ministerialmente e publicamente depois que ele é cheio, ungido pelo Espírito. E a Igreja Apostólica, ela faz o que ela faz depois que ela também é cheia, depois que ela também é dominada pelo Espírito. Portanto, uma igreja que se propõe a estar em movimento, a estar em ação, a estar em missão, ela precisa antes ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui está a segunda razão de por que devemos ser cheios do Espírito. A primeira é os modelos que temos. A segunda é por causa da missão que nos foi incumbida. A missão que nos foi incumbida nos desafia, nos faz perceber o quanto por nós mesmos não somos suficientes para poder cumpri-la com excelência, para poder cumpri-la como deveria ser, para poder executá-la. Por quê? Porque assim como Cristo foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão, ele lá em João 21, 20, diz o quê? Assim como eu fui enviado, eu também vos envio. Eu acho que é 20 e 21, João 20 e 21. Cristo diz, não, isso, 20 e 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Perceba, Cristo foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão. E ele só cumpriu esta missão publicamente depois que ele é cheio, ungido pelo Espírito. O mesmo acontece com a igreja. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, ele envia os discípulos para cumprir uma missão. E a igreja só cumpre esta missão depois que ela experimenta o Pentecoste, depois que ela é cheia do Espírito. Portanto, a segunda razão de por que a gente precisa ser cheio do Espírito é o quê? É a missão que nos foi incumbida. Assim como Cristo foi enviado para uma missão e para que ele cumprisse a missão, ele foi ungido. Ele é ungido, porque a palavra Cristo significa o quê? Ungido. Ele foi ungido pelo Espírito. Assim nós também precisamos sermos ungidos, cheios do Espírito. Por quê? Porque uma missão nos foi confiada. Uma missão nos foi dada. Uma missão nos foi estabelecida. Fomos comissionados. Nós somos comissionados na grande comissão. E para cumprir tal missão, assim como Cristo, para cumprir sua missão, foi antes cheio do Espírito, assim nós também, para cumprirmos a nossa missão com excelência, como deveria ser, nós devemos ser cheios do Espírito. Por quê? Porque há em nós limitações. Por quê? Porque existem obstáculos. Por quê? Porque as dificuldades são enormes. Por quê? Porque
há em nós muitas dificuldades, há em nós medos, há em nós temores, há em nós ainda às vezes vergonha, há em nós ainda uma série de limitações. E sendo cheios do Espírito, nós somos impulsionados, nós somos revestidos pelo Espírito para que possamos então ir e cumprir esta missão. Porque é que é importante sermos cheios do Espírito? Pelos modelos que temos que foram cheios do Espírito, Cristo e os apóstolos, segundo pela missão que nos foi dada. E terceiro, porque é que é importante sermos cheios do Espírito? Porque é um mandamento de Deus que o cristão é uma ordenança divina, que o cristão seja cheio, se deixa encher pelo Espírito. A gente olha para isso, por exemplo, Lucas 24:49 diz o quê? Fiquem na cidade até serem cheios. É o mandamento que eles não saíssem dali até que fossem cheios. Atos capítulo 1, versículo 5. Fiquem aqui até serem cheios. E podemos recorrer ainda também a Paulo, Efésios 5:19. Enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos ali, a primeira percepção é o quê? É que é uma ordenança, é um mandamento, não é opcional. É uma direção, é um imperativo. Enchei-vos do Espírito. Digamos, por que é importante encher o Espírito? Porque é um imperativo de Deus. Porque Deus ordena que aqueles que o servem, seus filhos, devem fazer o quê? Deixar-se encher pelo Espírito. Devem ser cheios do Espírito Santo. Devem ter disposição, inclusive, de ficar em Jerusalém, aqui no texto bíblico, até serem cheios do Espírito. É um imperativo. É um mandamento. Portanto, buscar, portanto, se render, portanto, esperar, portanto, orar, portanto, buscar o poder do Espírito, o enchimento do Espírito, é fazer o quê? É obedecer o imperativo divino. É obedecer a ordenança divina que diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Cristão que é cristão precisa querer obedecer o mandamento divino de que dissemos cheios do Espírito. Então é importante sermos cheios do Espírito, porque os nossos modelos foram cheios, porque nos foi dada uma missão. E terceiro, porque o enchimento do Espírito não é opcional, é imperativo, é um mandamento. É o Senhor que está ordenando que a gente se encha do Espírito. Quando Cristo morre, ressuscita, o que ele ordena aos seus discípulos? Ele ordena que eles vão pelo mundo pregar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo que ele ordena que eles sejam testemunhas dele e façam discípulos, ele também ordena que eles fiquem na cidade. Para quê? O mandamento ali não é sobre localidade, é sobre aguardar o quê? O derramar do Espírito. É sobre aguardar, esperar o quê? O derramamento do Espírito. Portanto, buscar, se render, se submeter, se quebrantar, para sermos cheios de Espírito, é obedecer o mandamento do Senhor. O Senhor está ordenando, você, meu irmão, você, minha irmã, é o mandamento divino que a gente busque, que a gente espere, que a gente se renda, que a gente se submeta para que o Espírito nos domine, nos influencie, nos encha, nos envolva e vivamos cheios do Espírito Santo de Deus. Tanto em Lucas como em Paulo, o cristão deve ficar
aguardar, esperar, se submeter até ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quarto, porque nós devemos nos encher do Espírito Santo, porque o enchimento do Espírito é uma promessa de Deus para a sua igreja. É isso que Cristo diz. Fiquem na cidade até que do alto, até que se cumpra, isso é Lucas 24, 49. Ficar na cidade de Jerusalém até que se cumpra a promessa do meu Pai. E quando lemos Atos capítulo 2, o que é que Pedro vai dizer? O que estava se cumprindo ali no Pentecostes era o quê? Era a promessa que foi dita por meio de Joel, capítulo 22, versículo 28 e 29. Era o cumprimento de uma promessa. Então, o enchimento do Espírito é uma promessa de Deus à igreja. O derramamento do Espírito é uma promessa do Senhor sobre a igreja. Portanto, a igreja precisa querer aguardar, esperar, buscar o quê? Essa promessa que Pedro diz para os judeus que estavam naquele dia, que é uma promessa para vós, judeus, para vossos filhos e todos quanto o Senhor chamar. O Senhor chamar ali, nós podemos, sem dúvida, dizer que nós, não judeus, estamos inclusos nesse grupo. Por quê? Porque fomos chamados pelo Senhor. Portanto, o derramamento do Espírito, o enchimento do Espírito, encher vidas é uma promessa de Deus para nós. E o interessante é que é uma promessa para toda a carne. E lá em Joel diz o quê? Que é para todos, para o jovem, para os filhos, para os idosos, para os patrões, para os empregados, não importa. Quer dizer, aqui é algo interessante. A promessa do Pentecoste é uma promessa que rompe barreiras sociais, rompe barreiras raciais, rompe barreiras de gêneros, porque o texto diz que é sobre mulheres e homens. Não importa, homem ou mulher, a promessa é para todos. Servos e patrões, a promessa é para todos. Jovens e idosos, rompe barreira geracional, a promessa é para todos. Olhe para isso. Quer dizer, a promessa do Pentecostes é uma promessa que rompe paradigmas sociais, paradigmas de gênero, paradigmas inclusive raciais. Por quê? Porque eram judeus que estavam ali e a promessa é para todos, para judeus e para gentios. Quer dizer, não importa quem você é, se você é pobre e eu rico, a promessa é para nós. Se você é inteligente e eu analfabeto, a promessa é para todos nós. Se você é branco e eu negro, a promessa é para todos nós. Se você é gordo e eu magro, a promessa é para nós. Se você é pastor e eu apenas uma simples ovelha, a promessa é para todos nós. Essa promessa realmente de Espírito é para todos nós. Digamos, todos podem ser cheios do Espírito Santo, independentemente de cor, de gênero, de idade, de tempo ministerial, de nacionalidade, não importa o seu status, se nós cremos, se estamos em Cristo, se esperarmos, se nos submetermos, se nos rendemos, todos podemos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa é para mim, é para você, é para todos nós. E essa promessa, ela nos remete a algo. O quê? O quanto Deus é o ser mais interessado que a gente seja cheia do Espírito Santo. Não há ninguém mais interessado no mundo do que o próprio Deus, que a igreja, que os cristãos vivam na plenitude do Espírito, vivam cheios do Espírito.
vivam cheio do fruto, vivam em santidade, vivam cheio dos dons, vivam batizados no Espírito, vivam com as questões carismáticas, com os carismas, que tenham a presença dos dons, que falem línguas, que profetizam, que tenham os dons, dom de discernimento, dom de profecia, dons de revelação, mas que tenham também o fruto, o caráter, santidade, que consigam viver equilibrados em uma vida como de poder e de purificação, uma vida santa, mas uma vida carismática. Por quê? Porque Cristo foi esse modelo de alguém com os carismas e também com o caráter, poder e santidade, dons e frutos. Isso é ser cheio do Espírito, e isso é do interesse de Deus. É por isso que ele promete que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Para quê? Para que o seu povo fosse um povo carismático, mas também frutífero, cheio dos dons, mas também cheio do fruto, cheio de caráter, mas também empoderado, cheio das virtudes éticas, mas também cheio dos carismas do Espírito. Por quê? Porque isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E uma igreja bíblica que vive o Pentecoste é uma igreja que tem tudo isso. Porque na igreja primitiva nós encontramos tudo isso. Portanto, ser cheio do Espírito é indispensável, porque é uma promessa de Deus para a igreja. Eu poderia e posso mesmo, muito, trabalhar aqui mais pontos, porque é importante sermos cheios do Espírito. Mas eu vou apresentar aqui o último ponto e encerro o nosso encontro. Porque é importante sermos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só é possível vivemos de fato como igreja. Igreja. Corpo. Como foi a guerra de Atos. Porque depois que eles são cheios do Espírito, o que vai acontecer? Diz a palavra que eles vão perseverar unanimemente. Que eles vão estar ali em união. Isso é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe por que é indispensável sermos cheios do Espírito Santo? Porque só é possível sermos igreja, vivemos como igreja, se formos uma igreja que é cheia do Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos fará perseverar na doutrina dos apóstolos. É o Espírito Santo que nos fará perseverar no partir do pão, em comunhão, nas orações. E como diz o texto, eles estavam todos em comum. Pessoas diferentes, pessoas com status social diferente, alguns que viviam em realidades diferentes, mas eles conseguiam ser unos, ser um, viver como um corpo. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que nos possibilita. Meus irmãos, a igreja ela só conseguirá viver em unidade se ela se submeter ao Espírito, se ela deixar-se encher. Eu estou usando aqui a expressão deixar-se encher, que é uma expressão lá de Efésios capítulo 5, versículo 19.
Encher-vos do Espírito. No grego ali, o texto está na voz passiva, é a ideia de submeter, deixar-vos encher, deixai-vos. Se a igreja não se deixa encher pelo Espírito, ela jamais conseguirá viver em união, em comunhão, em koinonia, porque é o Espírito que nos faz, que nos entrelaça. São as experiências, a vivência no Espírito, desde a regeneração, a plenitude, a capacitação com os dons, ao fruto do Espírito, aos dons que nos capacita para servir às pessoas, porque no que dependesse de nós como seres humanos, o que nós iremos querer saber o quê? É cada um por si, Deus para todo. É cada um para a sua vida. Porque o ser humano ele é egocêntrico, é narcisista, ele é vaidoso, ele tem uma tendência para o pecado, uma tendência para aquilo que não honra o Senhor. É o Espírito Santo, pela regeneração, que nos transforma em novos homens e pelo enchimento do Espírito, do fruto, dos dons, do batismo, nessa plenitude do Espírito. Que então somos o quê? Somos unidos. A união da igreja passa por isso, passa pela submissão ao Espírito, passa pelo enchimento do Espírito, passa pela rendição ao Espírito, passa pela condução do Espírito, para quando o Espírito nos enche, ele nos levará a sermos um corpo. É ele que dá liga, é ele que nos conectará, é ele que fará com que a gente viva em comunhão, fará com que podemos dizer somos um em Cristo, o mesmo fundamento, somos um na missão que nos foi dada, somos um pelo sangue que nos foi comprado, o mesmo sangue, somos um porque temos o mesmo Pai, mas somos um porque o Espírito é que possibilita que tudo isso se torne uma realidade. É o Espírito que possibilita, é o Espírito que é o facultador, é o Espírito que torna possível. Mas tem gente que é cheio do Espírito e quer desunir, quer separar, só traz bagunça. Não, não entendeu. Ele não entendeu. Porque o propósito do enchimento do Espírito nos dons é o quê? É nos capacitar para quê? Para servir quem? O outro. Alguém diria, puxa, então quer dizer que a guerra tem. E como é que fica com essa questão do enchimento do Espírito? Tem algum limite? O limite é estabelecido pela Escritura. Qual? A edificação. Até onde alguém que é cheio do Espírito com os dons, quer manifestá-lo no culto, até onde ele pode ir? Até o limite da edificação. O enchimento do Espírito tem a ver com isso, com esse propósito de edificar o corpo, capacitar para a missão, mas também de capacitar para a edificação do corpo de Cristo. E só se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, conseguiremos chegar no nível tão profundo de comunhão que diz lá em Coríntios 12, que poderemos considerar os mais fracos, se importar com os mais fracos, ao ponto de podermos dizer: a tua desonra é nossa desonra, a tua vitória é minha vitória, a tua alegria é minha alegria, a tua derrota é minha derrota. Onde choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Isso só é possível por causa do Espírito Santo. Portanto, enquanto igreja, é indispensável que a gente reforça essa mensagem. Por quê? Porque ser igreja é viver em comunhão. É viver em comunhão somente pelo Espírito, pelo enchimento do Espírito, por darmos voz ao Espírito, por deixarmos o Espírito nos conduzir, por nos submetemos ao Espírito, e então o Espírito nos unificará. O unificará não significa que vai nos uniformizar, porque a união não significa uniformidade. Ele nos une na diversidade. E isso nos fará fazer o quê? A não achar que eu sou melhor ou maior do que o outro. Por quê? Porque somos conduzidos pelo mesmo Espírito que nos levará para a comunhão, que nos levará para a irmandade. É por isso que o Pentecoste é indispensável. Meu irmão, busque o seu Pentecoste.
Minha irmã, experimente seu Pentecostes. Minha irmã, se renda ao Senhor e diga para Ele: não me deixa, não permita que eu viva vazio. Encha-me com teu Espírito. Derrama sobre mim teu Espírito. Derrama sobre mim os seus dons, o fruto, o caráter. Derrama sobre mim. Eu não vou ser desequilibrado, que só busca os dons e ignora o fruto. Mas também não vou ser cético, que só quer o fruto e ignora os dons. Eu quero tudo que vem do Espírito. Os dons vêm do Espírito. O fruto vem do Espírito. Os carismas vêm do Espírito. A santidade também vem do Espírito. O revestimento de poder vem do Espírito. A vida santa vem. Então eu quero tudo isso. Eu quero ser como Jesus. Quero ter o carisma de Jesus e quero ter também o caráter de Cristo. Quero ter o poder que estava sobre ele, a capacitação do Senhor sobre ele, mas também quero ter o fruto do Espírito que estava sobre ele. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que é indispensável que a gente zele e tome, busque esse enchimento do Espírito Santo de Deus. E que bom que o Pai não nos deixou só. Fez a promessa e enviou o Consolador para possibilitar que a gente consiga viver como igreja, apesar das possíveis diferenças. Ok? Eu fico por aqui. Deus em Cristo nos abençoe. Tenham todos ali uma excelente semana. Eu encerro aqui, agradecer a cada um que nos acompanhou. Deus abençoe a irmã Fabiana, a Priscila, a Patrícia, louvada Graça, Abigail. Deus abençoe todos os irmãos, o irmão Eliseu, o irmão Isildo, nosso querido pastor Manuel Lutendo. Deus abençoe o irmão Isnaldo. Deus abençoe a todos, o irmão Felipe Rafael. Deus abençoe a todos que passaram por aqui e que a gente possa buscar o enchimento do Espírito. Não abra mão, se comprometa com o enchimento do Espírito Santo para que a gente consiga cumprir a missão, para que a gente consiga viver em comunhão, para que a gente consiga ser igreja de fato e para que a gente continue imitando os passos do Senhor Jesus Cristo, que foi cheio do Espírito Santo, seguindo os passos dos apóstolos que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ok? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Senhor, muito obrigado por cada irmão que nos acompanhou esta noite. Rogamos, ó Pai, por tua graça e que cada um de nós esteja comprometido com a rendição ao Senhor, se submetendo ao Senhor, que o Senhor nos leva a viver, a experimentar o derramar do Senhor em todos os aspectos possíveis da plenitude do Espírito, desde os dons aos frutos, do bater no Espírito ao caráter. Queremos andar com os frutos, queremos andar em caráter, mas também queremos viver com os dons para servir a igreja, para edificar o seu povo com aquilo que o Senhor nos tem dado. Que não negligenciemos, que não rejeitemos aquilo que vem do Senhor, que não apaguemos o Espírito, que não apaguemos a tua ação em nós, em todos os aspectos possíveis. Encha-nos com teu Espírito, encha-nos da sua unção, encha-nos da sua presença. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Nos dê uma semana de bênção, de paz, de alegria e de busca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu ia esquecendo. O pastor pediu para avisar que nos próximos dias estaremos recebendo os áudios pelo WhatsApp. Quem não tem pode fazer contato para receber um áudio de reflexão de uma palavra diariamente, todas as manhãs, uma reflexão aí da palavra de Deus. A gente estará trabalhando a partir de amanhã sobre o texto, o livro de segunda carta de Paulo a Timóteo. Ok? Deus abençoe. Boa semana, meus irmãos. Um abraço.